Bom dia, meus amados irmãos. Que a graça e paz esteja com cada um de vocês e comigo também. Que Deus abençoe. Gostaria de perguntar quem está feliz para estar aqui na casa, na presença do Senhor. Então diga para ele: Senhor, como eu estou feliz de estar na sua presença para orar e louvar o seu santo nome. Amém. Então nesse momento vamos entrar em oração. Digo que o Senhor abençoe esse momento aqui, que Deus possa estar cuidando, possa estar transformando nossos corações. Senhor Deus, nesse momento, eu quero me derramar na Tua presença, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por esse momento aqui, Pai, esse momento único, pela Sua oportunidade que o Senhor tem dado para nós estar contigo a cada momento, a cada dia. Abençoe, Pai, a cada um que se encontra aqui, esses homens, Pai, que estão aqui, Pai, na Tua presença, que saíram da sua casa. Eu não sei o que se passa no coração de cada um aqui, mas que o Senhor possa visitar nesse momento, que a Tua palavra venha em encontro aos nossos corações, que a cada dia possamos estar disponíveis, Pai, para estar na Tua graça, Pai, na Tua presença, levando a Tua palavra para aqueles que não conhecem. Obrigado por essa manhã que se inicia aqui. Abençoe o nosso trabalho, Pai, a palavra que o pastor Raul vai trazer aqui hoje. E amanhã também, o nosso pastor Dênio, Pai, que o Senhor possa estar colocando aquilo que o Senhor tem preparado, Pai, no seu coração. Que nós possamos receber, Pai. Obrigado pela Tua graça. Abençoe também nossas famílias, Pai, que ficaram em casa. Que o Senhor possa estar colocando Sua mão poderosa sobre elas. Que nada venha atrapalhar esse momento aqui na Tua presença, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Tudo que o Senhor vai fazer, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, a gente sabemos que não é fácil, né? A gente deslocar na nossa casa, sair, né, pela dificuldade que nós passamos nesse período de pandemia, dificuldade financeira. Então, é muito importante a gente estar aqui na casa do Senhor para estar louvando, né, e orando, né, a Deus para estar nos abençoando. Então, que cada dia nós possamos estar unidos, né, nesse departamento de homens, na sua cidade, no local que você esteja. Eu quero agradecer também todos os irmãos que vieram da Igreja de Imperatriz, né, de João Lisboa, de Buriti, de Palmas, e todos meus irmãos aqui de Araguaína, né, que todos sejam bem-vindos, que Deus possa estar tocando no coração, que possamos sair daqui edificados com a sua palavra. Nesse momento eu gostaria dos irmãos abrir suas Bíblias, Colossenses 1, de 9 a 12. Colossenses 1, 9 a 12. Amém?
Por esta razão, também desde o dia em que ouvimos e não cansamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. 10. A fim de viverdes de modo digno no Senhor, para que seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescimento no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graça ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém? Então, que nesse momento nós podemos abrir nossos corações para estar louvando, né, o Senhor com esses hinos, com esses cânticos que foram apresentados aqui. Eu gostaria de chamar a irmã Paminondas e o Ministério de Música para nós estarmos louvando ao Senhor. Bom dia, queridos. A graça e a paz para todos. Amém. Nesse momento, eu queria convidar o nosso irmão. Como é que é o nome do irmão lá que nós estávamos ensaiando o hino? Irmão Cabral, para a gente. Esse é o trio, né? Vamos cantar um hino aqui. Eu sei que tem um cantor cristão aí, mas vai estar acompanhando aqui no retroprojetor. Nós vamos estar louvando o hino de número 9. Santo, Santo, Santo. Vamos declarar, através desse hino, que o nosso Deus é santo, e merecedor de toda a honra, toda a glória e todo louvor. E essa razão nós estamos aqui nessa manhã para adorar o nosso Deus, porque Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém? Só estarmos vivos, só em ter acordado vivos, só respirar, é bênção de Deus, meu irmão. Amém? Porque se estamos vivos é porque Deus ainda tem projeto na nossa vida. Eu tenho ficado alegre aqui nesta reunião masculina, porque nós temos mesclado os cânticos, hinos e cânticos avulso. Então, nós vamos cantar. Agora eu falo assim, a igreja, né? Nós somos a igreja. Nós vamos cantar o hino de número 9. O hino de número 9. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Alô, irmãos, alô, um momento, por favor, irmãos, está muito baixo. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triondo, és o só Deus supremo Criador. Santo, 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 todos os remidos junto com os anjos proclamam teu louvor. Antes de
Amém, irmãos. Que esse Deus supremo esteja sempre em nossas vidas e que nós possamos, através de toda a nossa vida, louvarmos melhor a este Deus que tem nos dado vida eterna. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar louvando o nosso Deus, queridos, declarando através dessa canção que viemos aqui para louvar o nosso Deus. Amém? Não só louvar, mas servir, amar o nosso irmão, porque estamos aqui para adorar o nosso Deus. Se você puder ficar de pé, fique à vontade, tá bom? Glória a Deus, queridos. Vamos continuar de pé, louvando o nosso Deus. E vamos expressar essa canção, esse salmo, né? Salmo 1, através de canção. Amém? Todos conhecem o Salmo 1, então vamos louvar ele.
como árvores plantadas junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A qual dá o seu fruto na estação apropriada, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Glória a Deus. Bem, queridos, bem, essa palavra aqui para o irmão Ladário. Como é bom estar, né, na presença do Senhor, louvando, né, e agradecendo, né, por tudo que Ele tem feito. Então agora, nesse momento, meus irmãos, chegou a hora de nós se alimentar um pouco da palavra, né, Deus possa acalmar nossos corações, Deus possa estar abrindo nossos corações para estar absorvendo essa grandiosa palavra que vai ser falada, que Deus possa estar colocando aquilo que Ele tem preparado, né, para nós receber nessa manhã. Gostaria de convidar o pastor Robson para vir aqui à frente e o irmão Rosealdo para vir orar. Deus está abençoando esse momento da Santa Palavra. Oremos, irmãos. Maravilhoso Deus, Pai, em nome de Jesus, queremos te render graça, queremos te louvar, Senhor, pelo privilégio, Pai, de estarmos aqui reunidos no Teu nome, Pai. Como é bom, como é maravilhoso, Pai, a igreja unida, Pai, no mesmo propósito, Pai, numa mesma busca, Pai, no mesmo sentimento, Pai. Que nesse momento o Senhor tenha falado aos nossos corações, Pai, através do Teu servo, o pastor Robson. Aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele, Pai, que o Senhor possa, Senhor, trazer aos nossos corações, ó Pai, e que esta palavra, Pai, possa ser aplicada na nossa vida, Pai, e que possamos não só ser cheio dela, mas também, Pai, ó Deus, transmissores dessa palavra, Senhor, quando sairmos daqui, Pai. Ó Deus, continua conosco, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, bom dia. Em primeiro lugar, a gente quer dar as boas-vindas a cada um de vocês. A gente fica muito alegre de poder sediar esse congresso. E a primeira igreja cristã em Araguaína, ela recebe cada um de vocês de braços abertos. Ressaltar também que qualquer coisa que os irmãos vierem a precisar, comunique conosco. Eu já falei isso para vários aqui, e tem uma equipe cuidando só disso. Tem um Joelso aqui que já há vários meses está à frente dessa organização. Então, o que precisarem, seja internamente ou algo externo, comunica para a gente que a gente vai resolver, tá bom? Estamos aqui para servir. E mais uma observação, a gente fica muito feliz de vermos aqui, além dos homens, né, dos adultos, jovens e adolescentes. Então, um pedido especial que eu faço a vocês, que procurem absorver o máximo do que vai ser pregado aqui, porque vocês ainda não estão diante dos desafios que a vida apresenta para os homens, para os adultos, mas se vocês chegarem lá com essas informações, vai ser uma bênção em dom para vocês. Então, a gente fica feliz pela presença de vocês aqui. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Efésios 6. O nosso tema já está dado, homens que servem a Deus, e eu vou dar sequência ao que o Jailson expôs ontem. Efésios 6, dos versos 10 a 20. Abra sua Bíblia nesse texto. Efésios capítulo 6, de versos 10 a 20. A palavra do nosso Deus diz assim: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios,
contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz, e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa, com ousadia, tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como devo. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Eu quero, nessa introdução, ressaltar o lugar privilegiado que Deus colocou o homem. Se a gente pensar no âmbito do casamento, Deus colocou o homem como cabeça da mulher. Verdade essa que está sendo muito questionada, não só pelo movimento feminista, mas pelo próprio movimento que tem brotado dentro das igrejas, desqualificando cada vez mais a posição do homem e exaltando a figura feminina, na maioria dos casos, jogando um contra o outro. Então essa é uma verdade que ela é acultural. Recentemente iniciamos o livro de Gênesis na igreja, e um dos elementos que eu coloquei desde o princípio é que as coisas que Deus estabeleceu no livro de Gênesis, elas são aculturais. Elas não estão condicionadas a uma cultura, a uma época, elas brotam de Deus, elas vão perdurar durante toda a história. Enquanto tiver mundo, este será o princípio. Deus nos deu esse lugar de honra. Nós somos o cabeça da nossa mulher. Efésios 5, 1 Coríntios 11, está muito claro. Se a gente pensar no contexto da relação com os filhos, nós temos mais uma posição de privilégio, porque nós somos a autoridade sobre os nossos filhos. Antes do pastor, antes do professor, antes do policial, antes de qualquer pessoa ou figura de autoridade, é o pai. E quando eu falo pai, eu estou falando só do homem. A Escritura, não só em Deuteronômio 6, lá que é a confissão de fé judaica, né? Se você pegar o próprio capítulo 6 de Efésios, do início, quando o texto fala ali, pais, disciplinem os vossos filhos, ensinem vossos filhos na admoestação do Senhor, pais ali no grego está se referindo aos homens. Esse papel sempre foi do homem. É lógico que ele não é exclusivo, mas ele é primariamente do homem. E a gente, devido ao tempo que a mulher tem com os filhos, geralmente é maior, a gente abriu mão dessa responsabilidade e terceirizamos essa responsabilidade. Se a gente pensar no contexto da igreja, novamente nós temos uma função muito privilegiada. Deus convocou homens ao sacerdócio, ao serviço no templo. Deus convocou homens para serem discípulos, depois enviados de Jesus, os apóstolos, e a Escritura vem e resume a igreja como um projeto que foi edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. As mulheres têm N funções importantes na obra de Deus, mas Deus colocou o homem numa posição privilegiada. Se a gente pensar no âmbito da sociedade, a gente vai ver que, novamente, uma sociedade que almeja ser sadia, forte e coesa,
ela depende de homens fortes exercendo o seu papel. Se vocês lerem na história, e eu vi isso num livro de filosofia, uma coleção do Bertrand Russell, e ele disse que aquelas sociedades em que os homens não exerceram coragem, coesão social, bravura, ele não falava só de guerra, não. Ele falava desse pulso firme para assumir responsabilidades. As sociedades, as nações que não tiveram homens desse calibre, elas ruíram, elas desapareceram. Elas foram engolidas por aquelas que tinham homens responsáveis. Então, nós temos um papel importantíssimo também no contexto social. Só que, com todos esses privilégios, vem a responsabilidade. E esse é o ponto que eu quero trazer. Irmãos, se nós não assumirmos o nosso papel como homens de Deus em todos os aspectos da nossa vida, nós estaremos causando um dano muito maior a esse mundo do que uma mulher pode causar. Deus colocou nós nessa função primária, nessa responsabilidade, e a mensagem de hoje foca no serviço a Deus, homens que servem a Deus. Então é com esse pensamento que a gente vai aqui iniciar o texto de hoje. Eu quero ressaltar que também a Bíblia tem vários tipos de linguagem. A Bíblia tem a linguagem médica. Por exemplo, quando Paulo fala sobre as dores de parto, a Bíblia tem a linguagem comercial, quando diz que nós somos redimidos, comprados por um preço. A Bíblia tem uma linguagem jurídica, quando fala da justificação, são questões legais. A Bíblia tem uma linguagem familiar, quando fala da adoção. Só que a Bíblia também tem uma linguagem militar. E o nosso texto de hoje está aqui cercado, fundamentado na linguagem militar. Então, num primeiro momento, Paulo vai falar sobre as razões que nós temos para procurarmos esse fortalecimento nesta batalha que é a obra de Deus. Depois ele vai falar sobre a armadura necessária para essa obra. E depois, no terceiro momento, ele vai mencionar como se deve utilizar essa armadura. Primeiro ele fala da necessidade, depois ele fala do objeto da armadura, depois ele fala de como se utiliza essa armadura, com que espírito nós devemos fazer uso dessa armadura. Nosso texto está dividido assim, e é assim que nós seremos guiados nessa reflexão. Irmãos, vamos começar no versículo 10. Paulo começa dizendo o seguinte: finalmente. E dentre os apóstolos, Paulo é o que mais fez uso desses conectivos. Você não vê Paulo utilizando frases soltas. E ele está falando finalmente, porque lá no capítulo 1, ele já apresentou uma lista de bênçãos espirituais que nós recebemos em Cristo antes dos tempos eternos. No capítulo 2 e no capítulo 3, Paulo vai falar da graça de Deus que eliminou a distinção entre judeus e gentios. Você vai para o capítulo 4, Paulo vai falar sobre a unidade da igreja. O capítulo 5, ele vai falar em parte da santidade do cristão, e ele começa já no capítulo 5 a falar sobre o serviço cristão em diversas dimensões. Ele fala do homem e da mulher, ele fala dos pais e dos filhos, depois ele fala dos servos e dos escravos, que foi ontem muito bem exposto pelo Jailson. E aqui, quando ele diz finalmente, é como se ele estivesse colocando neste momento uma síntese. Como é que nós vamos colocar tudo aquilo que já foi dito de forma concreta na prática? Como é que nós vamos pegar todo esse aprendizado e tornar isso objetivo no nosso ministério, no nosso serviço a Deus? É por isso que ele começa dizendo finalmente. E nessas palavras finais, Paulo toma muito cuidado para ser preciso. Tá? Então, como já Jailson muito observou ontem, as cartas paulinas, elas seguem o modelo das cartas gregas. Então, a gente tem ali uma saudação, uma apresentação, nós temos ações de graça, nós temos um corpo teológico, e na última parte ele vai trazer a parte prática, ou seja, como é que essa teologia funciona no dia a dia. E aí vem uma doxologia no final,
uma bênção, um encerramento da carta. A gente está nessa parte final. E aí, olha só o que ele vai dizer. Esta primeira parte, ele vai nos dar razões para buscarmos fortalecimento. Então, se a gente quer pensar sobre homens que servem a Deus, o primeiro princípio é a gente compreender a nossa necessidade de fortalecimento. Irmãos, não confundamos. Isso aí que o mercado de trabalho cobra de nós. Que nós devemos ser resilientes, que nós devemos ser uma máquina, sabe? E ter a bravura e sermos arrojados. Não confundamos isso com a ideia de que nós somos homens de ferro, que nós não somos. E se nós pretendemos ser homens firmes na obra de Deus, o primeiro passo é compreender a nossa fragilidade diante de Deus. Eu falo de espiritualidade. Nós não somos independentes, nós não somos autossuficientes. E Paulo vai apresentar aqui alguns elementos. Ele vai falar das ciladas de Satanás, ele vai falar do poderio espiritual maligno e ele vai falar do dia mau. Então, olha só, capítulo 6, versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, não é simplesmente uma questão mecânica de a gente receber algo de Deus ou estar dentro de quatro paredes, dentro de um movimento religioso. Ele está dizendo que o nosso fortalecimento se dá numa relação pessoal com o Senhor. É tipo aquele versículo lá de Provérbios 22, 6, né? Ensina a criança. O texto não fala, ensina o caminho em que ela deve andar, ensina no caminho. Você já deve estar inserido naquele caminho, inserido numa relação vital, concreta e real com Deus, para que a coisa aconteça. E esse fortalecimento, Paulo deixa muito claro, não é a estrutura institucional que vai te dar. É esse relacionamento vivo com o Senhor. Esse fortalecimento brota dele, e ele vai dizer no verso 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus. É interessante, irmãos, que Paulo não detalha nesse momento a armadura. Ele vai dizer por que a gente precisa dela, depois ele vai detalhar. Mas nesse primeiro momento ele começa a dizer o seguinte, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Essa ideia do permanecer é a do soldado que está vendo a batalha começando de forma violenta. Ele está vendo a linha de frente toda morrendo. E ele está vendo se aproximar dele as espadas, as lanças e as flechas. E esse permanecer firme é, não se acovarde. Você faz parte, você compõe esse exército. Mas por que nós devemos ter essa firmeza? E aí ele menciona as ciladas do diabo. Essa palavra no grego, ciladas, é a palavra métodos. Nós temos aqui professores. Não sei se o Jefferson já lecionou metodologia científica. O que é um método? É uma forma elaborada, sistemática, bem pensada previamente para oferecer um padrão e alcançar um objetivo. Sabe o que Paulo está falando? O diabo não tem inocência na hora de nos atacar. Ele não improvisa. Vocês percebem o método de Satanás em relação a Jó? Ele olha para a conduta do cara e ele não consegue ver uma brecha evidente para acusar e para envergonhar Jó. Sabe o que ele vai? Satanás vai atacar as intenções. Olha só a subjetividade do método de Satanás. Ele vai atacar as intenções. E ele fala para Deus, será que Jó de fato teme ao Senhor? Porque o Senhor cercou ele de bens, de fartura. Olha só a insinuação. Então esse métodos do grego está falando de situações que o diabo utiliza para te fragilizar, de contextos, de pessoas, de fraquezas pessoais que você tem, e a partir disso ele elabora toda uma situação para que você caia, e se possível para que caia sem perceber. É um método que ele utiliza. Então a cilada, ela está programada para te derrubar sem que você a perceba. Então a ideia desta armadura é fazer com que nós permaneçamos firmes diante dessas ciladas.
Ele não está dizendo que a armadura vai evitar com que você enfrente o combate. Ele está dizendo que você vai enfrentar este embate, mas vai permanecer firme, porque você tem a força do Senhor. E aí, em seguida, verso 12, esteja aí conferindo na sua Bíblia, ele diz o seguinte: pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar. E aí ele inicia, olha só, mas sim contra principados e poderios. Ele menciona isso em outras cartas. E ele continua, contra os principados deste mundo de trevas. Isso aqui também nós encontramos nas outras epístolas. E ele diz, contra os exércitos espirituais da maldade. Também encontramos essas expressões em outras epístolas. Mas aí ele fala o seguinte, ó, nas regiões celestiais. Nós só vamos encontrar esta expressão na epístola aos Efésios. E isso tem a ver com a religiosidade pagã da cidade de Éfeso, do culto à deusa Diana, porque eles criam que o mundo não é governado pelo homem, que essas forças da natureza, o vento, a chuva, o sol, os raios, são simplesmente expressões das forças espirituais que habitam regiões celestiais. Paulo utiliza exatamente esses termos que eles conheciam, para dizer que essas forças, elas existem em si, mas não é para nos abençoar. Esses elementos do mal, eles existem justamente para nos derrubar. Então, quando você pensa que o teu maior problema é o filho descrente, é a mulher descrente, é o vizinho descrente, é o colega descrente que te percebe, Paulo vai dizer que o teu maior problema são, na verdade, as forças do mal que se utilizam dessas pessoas. E façam que essas pessoas sejam ferramentas para te atormentar, para te perseguir, mas ele elimina os adversários fantasiosos, ele aponta para o adversário real, são as forças espirituais do mal. Esse é o nosso verdadeiro campo de batalha, e ele está só argumentando para dizer o seguinte: a nossa principal necessidade não é da esperteza humana, não é o dinheiro que vai nos proteger, não é o conselhozinho do amigo que vai nos livrar, é desta armadura espiritual que nós precisamos, porque a característica e o gênero dos nossos adversários são espirituais. O gênero das ciladas que nos atacam são espirituais. Então ele está aqui dando motivos e usando argumentos para falar sobre o como e o quanto nós precisamos dessa armadura. Então, depois de ter falado do maligno e dos poderios das regiões celestiais, ele fala agora no verso 13 sobre o dia mau. Mais uma vez ele enfatiza a armadura. Por isso, tomai toda a armadura de Deus. Então vejam só, ele está mesclando essa armadura com as forças do mal. Então, essa forma de balancear os itens é sempre o seguinte: vocês precisam da armadura, porque tem as ciladas de Satanás. Pelo amor de Deus, usem a armadura, porque nós temos as forças espirituais do mal. Mais uma vez, utilizem essa armadura, e agora ele fala, para que vocês possam permanecer firmes no dia mau. A palavra dia, já desde a língua hebraica, isso não é no Novo Testamento não, já no Antigo Testamento sempre teve um peso muito grande. Quando você vê o dia do Senhor, inclusive há um tempo atrás falamos isso na igreja, era uma referência às batalhas entre os exércitos, e às vezes em um único dia de batalha, o exército X derrotava o exército Y. E os escribas dos reis, eles colocavam lá, o dia do rei fulano. O que ele quer dizer? O cara é tão poderoso que em um dia só, ele derrotou e despojou seus adversários. Quando a Bíblia fala sobre o dia do Senhor, é a mesma ideia. Será um poder tão grande de juízo, será uma batalha tão terrível pelo poder de Deus que ele vencerá rapidamente, o exército não terá força. Esse é o dia do Senhor. E quando o texto aqui fala do dia mau, ele não está falando de qualquer dia. Ontem mesmo um irmão falou para mim: pastor,
esses dias está assim, 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 sabe, a coisa do maligno. Então o texto está falando desses dias. Quando você vê que uma sequência de fatos começam a se acumular, e você começa a perceber uma certa sincronia, por que tudo nesse momento? Por que tudo nessa área que eu tenho tanta dificuldade? Porque exatamente isso no momento em que eu estou melhorando, focando na obra de Deus. Então você, por uma questão de discernimento espiritual, você começa a perceber que se trata de uma coisa orquestrada. Não é um improviso da vida, não é uma coincidência. E aí você acende ali o sinal vermelho e fala: eu preciso me preparar para isso aqui, porque eu estou passando pelo dia mau. É aquele dia específico, dia que eu estou usando linguagem figurada, aquele momento da sua vida em que você vê que você está sob um ataque claríssimo. É o inimigo procurando uma brecha no seu casamento, no seu trabalho, na vida do seu filho, no seu trabalho, às vezes na sua igreja, e você precisa se ater ao momento, fazer uma leitura correta. Eu não posso brincar com este momento que eu estou enfrentando. Esse é o dia mau. E, meus irmãos, esse dia chega para a gente. Eu não tenho nenhuma dúvida de que alguns de nós aqui estão passando por esse dia. Porque todos aqueles privilégios que eu mencionei, o do casamento, dos filhos, da igreja, do trabalho, eles trazem muitos desafios, e cá para nós, o diabo é tão esperto que ele prefere atacar um item do rebanho que afete todo o rebanho do que atacar apenas uma ovelha. Tipo o seguinte, ele prefere derrubar o pastor da igreja do que pegar uma ovelha aqui e outra ali. Ele sabe que o dano é maior. E em uma família, se ele puder desqualificar, derrubar moralmente o homem, ele sabe que o dano é terrível para você reverter isso aí. É uma estratégia que ele utiliza. A própria Bíblia atesta isso. Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Está lá. É por isso que nós devemos ser extremamente vigilantes com essa posição, para que quando chegar o dia mau nós estejamos ali preparados. Meus irmãos, reconhecer a nossa fragilidade espiritual e procurar um fortalecimento constante é uma questão de sobrevivência no serviço de Deus. Isso aqui não é uma opção, não é um luxo, não é um plus, não. Eu vou comprar um livro de teologia porque eu quero mesmo, eu vou ler de forma assim descompromissada. Isso aqui é uma questão de sobrevivência espiritual. Esta humilhação e essa busca de fortalecimento. Por isso Paulo dá essas razões. Ele poderia ter dado muitas outras, mas ele nos deu essas três. O diabo não para de preparar ciladas. As forças do mal estão atuando continuamente contra nós, e o dia mau pode chegar a qualquer momento. A gente tem um texto, 1 Pedro 5, de 6 a 10, eu vou citar só um versículo desse texto. É o de que nós devemos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus para que Ele nos fortaleça. Essa necessidade de fortalecimento constante nós precisamos reconhecer. Talvez nossas famílias estejam hoje sofrendo por falta dessa força espiritual em nós. Nossas igrejas podem estar gemendo porque vários homens estão abrindo mão desse fortalecimento espiritual. Talvez o nosso próprio congresso tenha perdido muito porque os homens da região não estejam devidamente preparados e fortalecidos no Senhor, e por isso não estão aqui. E graças a Deus pela vida de vocês que vieram. Enquanto o Jair pregava ontem, eu estava ali pensando, que privilégio estar aqui ouvindo essa mensagem. A gente que está à frente de tanta coisa séria, que privilégio estar aqui nesse congresso. Ok? Meus irmãos, em segundo lugar, além da busca do fortalecimento, o homem que serve a Deus deve compreender os itens da armadura espiritual. E agora eu me refiro aos versos 13 ao 17. Vamos olhar aqui item por item. Paulo estava preso, isso já foi mencionado ontem,
Era uma prisão domiciliar, por ser cidadão romano, ele tinha esses privilégios. E ele estava numa casa alugada. Eu acho que os irmãos sabem disso. Paulo era de uma família rica, abastada. Ninguém participava do sinédrio se não fosse de uma família rica e influente. Paulo era participante do sinédrio antes da sua conversão. Então ele tinha uma certa condição e influência familiar. Ele aluga uma casa. E o que acontece com os prisioneiros de Roma é que eles precisam ficar acorrentados a um soldado. Não é dentro de uma cela. Nessa situação, ele estava acorrentado a um soldado. E muito provavelmente Paulo escreve esse trecho porque ele tem na frente dele um soldado romano. Um soldado que está com o capacete, com a couraça, com o escudo, com uma espada, com as sandálias, com o cinto. E ele começa a utilizar os elementos da armadura desse soldado para ilustrar as virtudes que compõem a nossa armadura espiritual. Então, irmãos, olha só o versículo 14. Já tendo argumentado sobre a nossa necessidade, desafios de fortalecimento, ele fala agora assim, portanto, olha só como é que ele conclui o raciocínio dele. Portanto, visto que a nossa necessidade é tão grande, ele diz agora, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. Ele começa agora a descrever essa armadura. Ele já fez uma propaganda fenomenal dela, ele começa a descrever. Meus irmãos, o cinto era um dos itens mais importantes de um soldado. O cinto dava mobilidade para o cara correr, para ele batalhar, porque era com o cinto que a sua roupa era suspendida. Uma roupa que geralmente até os pés, eles levantavam essa roupa, prendiam com o cinto e estavam agora preparados para a batalha, para uma corrida. Quando a Bíblia fala cingindo o vosso entendimento, outros textos, essa é a ideia. É estar cingindo com esse cinto, estar preparado de prontidão para uma batalha. E este cinto aqui, ele chama de verdade. Nós não podemos operar com a mentira. Ser verdadeiro com as nossas famílias, sermos verdadeiros na nossa igreja, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, é uma obrigação. Só que a verdade de eu conversar e dialogar com alguém, ela não esgota a ideia do texto. Ele está, na verdade, falando do próprio Cristo, que é a nossa segurança. Ele é a verdade que nos prepara, que nos qualifica para os desafios que estão à nossa frente. E ele diz agora, olhe na sua Bíblia, continue acompanhando, depois que ele fala desse cinto da verdade, ele fala da couraça da justiça. A couraça era uma mistura de metal com couro. E ela protegia regiões vitais do soldado. Ou seja, a parte mais vulnerável de um soldado numa batalha, até porque a maior região era justamente a parte que o peitoral protegia. E aí Paulo vem e chama essa couraça de couraça da justiça. Se a gente fosse escolher uma palavra-chave no Novo Testamento, a palavra seria graça. No Antigo Testamento não seria graça. Você pergunta para qualquer rabino, para qualquer judeu, qual é a palavra que representa assim, o coração do israelita? Justiça. Justiça. Nós devemos proceder de forma reta. Nós devemos tratar as pessoas de forma correta, justa e equilibrada. E essa própria palavra, no hebraico, ela traz a ideia daquele corte, aquela abertura que o gado fazia na terra quando ele estava arando, né? Era colocado um jugo no animal e na ponta daquela madeira tinha umas pontas que faziam as aberturas na terra e o gado devia caminhar retamente. É aquela ideia de não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a direita. Você precisa ser equilibrado, honesto, justo naquilo que você faz, naquilo que você fala. Essa é a tua couraça.
Essa é a nossa couraça. E a gente vê aí, citando rapidamente, o escândalo que o nosso país vive com os pastores do MEC. Meus irmãos, fujamos dessa realidade o quanto a gente puder. O nosso nome, os nossos negócios, a administração do nosso dinheiro, a forma como nós tratamos os outros, nós devemos pensar que esta couraça precisa fazer parte da nossa vida. E lembre-se que Paulo já falou algumas vezes, é toda a armadura. Se você coloca só o cinto e não coloca a couraça, você não está pronto. Ele segue descrevendo essa armadura, e depois da couraça da justiça, no verso 15, ele fala agora sobre os pés, calçando os pés com a disposição para o evangelho. Numa guerra, nós tínhamos ali no chão vários elementos pontiagudos, como as próprias espadas, facas pequenas, escudos ali destruídos, e alguns exércitos utilizavam espinhos com venenos. Então eles pegavam espinhos, alguns chamam até de espinhos africanos, e eles colocavam aqueles espinhos em substâncias venenosas, eles enchiam o campo de batalha. E o soldado deveria ter toda tranquilidade do mundo na hora da batalha, não ficar se preocupando de onde iria colocar o pé. Então eles tinham não era uma bota, era uma semibota de couro, que dava a eles a segurança de correr, de andar sem ter essa preocupação de desviar o olhar da batalha e ficar olhando para o chão, para onde ele pisa. Só que Paulo diz que na armadura espiritual, isso aí é a preparação para o evangelho da paz. Eu fico olhando que o médico, ele conhece muito sobre o corpo humano. O advogado dá aula sobre a legislação, sobre o Código Civil. Está aqui o irmão Walter, quando a gente toca no assunto, homem vomita conhecimento, né? E quem? Pronto, aí, brinca. E aí, a gente olha para a igreja e a gente vê um povo que vive do evangelho, que está o tempo todo cantando o evangelho, e parece que a gente não está ainda com essa preparação para dar, como diz o apóstolo Pedro, a razão da nossa esperança a todo aquele que nos perguntar. Então, Paulo está falando que é um item importantíssimo da nossa armadura, esta preparação e essa qualificação na palavra. Meus irmãos, o quanto nós pudermos valorizar um congresso como esse, os cultos de estudo na nossa igreja, as oportunidades que nós tivermos para aprender, para evoluir, para nos capacitar, façamos isso. Porque vários estudiosos gabaritados dizem que esta fala de Paulo, onde ele está falando de itens da armadura, era o que geralmente os generais faziam antes de iniciar a batalha. Naquela revista, naquele momento em que ele está encorajando, eles diziam para cada soldado que eles verificassem se estavam devidamente trajados. Confiram os escudos, se estão com as espadas, se todos estão calçados, se todos estão com a couraça, se os seus capacetes estão aí. A batalha vai começar agora. Confiram isso. Então, eles comparam as ordens que os generais davam a isso que Paulo está fazendo aqui. Depois que ele fala sobre essas sandálias da preparação do evangelho, ele fala agora no verso 16 sobre o escudo da fé. Os escudos eram retangulares, tinham mais ou menos 1,10 m, 1,20 m, eram de madeira, mas a parte de cima era de couro. E geralmente, antes das batalhas, eles pegavam esses escudos e colocavam dentro d'água, para que ficassem umedecidos, porque os exércitos colocavam as pontas das flechas em substâncias inflamáveis, ateavam fogo e aí eles atiravam as flechas. Esta imagem, lembrem-se que Paulo está falando de uma cultura grega, fez com que diversos leitores dessa epístola vissem aqui um deus grego chamado Eros. Em Roma, esse deus recebeu outro nome, e esse é mais conhecido para a gente, Cupido. Quem aqui lembra qual é a imagem do Cupido? O que é que ele tem na mão?
o arco e uma flecha. Esse Deus romano, chamado Cupido, ele está associado a que esfera da vida humana? A área amorosa. E isso fez com que muitos leitores, isso aqui é sem dúvida, não todos, mas que muitos relacionassem essa fala de Paulo a uma advertência quanto aos pecados sexuais. E aí vocês sabem do tamanho do desafio que é este universo para homens que servem a Deus. Eu não estou falando aqui somente do adultério e da pornografia. Geralmente a gente resume a isso. Não, o problema é o adultério e a pornografia. Eu me refiro ao nível do nosso linguajar com o sexo oposto. Eu me refiro ao conteúdo dos filmes que a gente assiste, que muitas vezes tem imoralidades e a gente considera aquilo como normal. Eu me refiro à forma que a gente trata as nossas irmãs em Cristo. Então tem um universo incluso nisso aí. Os dardos, e olha só, inflamados do inimigo, não são brincadeira não. Paulo deu muita ênfase a isso aqui. Somente com o escudo da fé nós poderemos nos livrar desses ataques. A confiança em Cristo de que o poder não está em nós, a suficiência não está em nós, mas que nós podemos descansar nele. É esta fé e essa convicção que vai nos livrar desses ataques, dessas tentações. Meus irmãos, o próximo item do texto, olha aí na sua Bíblia, ele fala agora, tomai também o capacete da salvação. Geralmente uma peça de metal que protegia outra região vital do homem. Agora é interessante quando ele chama isso de capacete da salvação. Aqueles homens que não têm convicção de que pertencem a Deus, aqueles homens que não têm certeza de que realmente são salvos, de que foram santificados em Cristo, de que foram chamados para a obra, eles tendem a se perder com muita facilidade e a desanimar com muita facilidade na obra do Senhor. É como uma montanha-russa. Ora o cara está lá em cima, hiperanimado, no dia seguinte ele está lá embaixo, porque lhe falta essa convicção. E é uma região central, vocês sabem muito bem disso, as nossas convicções. Essa certeza de que nós pertencemos a Deus, de que somos homens de Deus, deve guiar e reger nossas ações. A gente não pode se enxergar de qualquer forma. Então, uma expressão do Jailson que ficou na minha mente ontem e está até agora, nós devemos ser exigentes com nós. Onde a gente estiver, nós devemos ter aquela certeza de que nós somos os embaixadores de Cristo ali naquele local. Esta convicção não pode ser demolida da nossa mente, do nosso coração. Esse é o nosso capacete. Esse é o nosso capacete. E aí Paulo agora vai dizer, depois que ele menciona esse capacete, ele vai falar agora sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós temos duas palavras gregas para a espada. A palavra grande, né, que descreve a espada grande, melhor dizendo, a palavra macária, é aquela espada que geralmente não era utilizada nas batalhas, era utilizada para execuções. O cara foi condenado, provavelmente Paulo foi morto por uma espada grande. Quando o texto bíblico diz a Maria, uma espada atravessará a tua alma, né, porque Jesus iria morrer, lá está falando da espada grande. Maria, será quase uma execução do teu sofrimento. Mas aqui não se trata dessa espada grande. Está falando de uma espada menor, que era extremamente prática, muito fácil de você manusear, e essa sim era utilizada nas batalhas. Era fácil para você portar, para você retirar e para você utilizar. E Paulo está falando, nós temos um elemento extremamente útil e totalmente indispensável na nossa obra, que é a palavra de Deus, essa espada do Espírito. Falei recentemente a liderança da igreja, né? Alguns na verdade, era uma conversa ali informal. Eu dizia, o maior bem que eu posso fazer para essa igreja é instruí-la na palavra. Se eu enchê-la de programação, eu vou estar distraindo ela.
Se eu tentar conduzi-los na camaradagem, eu estou envenenando esse corpo de Cristo. A única coisa que nos torna saudáveis e preparados para sermos homens que servem a Deus é esse aprofundamento na palavra. Meus irmãos, numa só tacada, e graças a Deus temos pastores aqui, um líder, inclusive esse foi o último tema de um grupo de zap que a gente tem com pastores, e cada segunda um coloca um devocional. Esse foi o último tema do nosso grupo, são só temas voltados para o ministério. Esse aprofundamento, esse desafio de nós sermos as pessoas que mais leem na igreja, que mais estudam, que mais investem, porque nós somos uma fonte que não pode secar. E aí, numa só tacada, o púlpito, nós estamos combatendo a displicência, a imoralidade sexual, as ideologias que estão atacando as nossas igrejas. Nós combatemos as heresias, nós combatemos a desunião com um único elemento, a pregação da palavra. Então, Paulo chama isso de a espada do Espírito. Eu acho muito importante a gente ressaltar que nesta armadura não existe nenhuma proteção para covardes. Na cultura grega, na hebraica não, mas na cultura grega, era um dos motivos de maior vergonha alguém ter uma cicatriz nas costas. O cara que fugiu de uma batalha e foi ferido porque não tinha proteção para as costas. Percebam que aqui há somente proteção para aqueles que lutam de frente, para aqueles que não fogem. E aí, se você tivesse uma cicatriz nas costas, você seria uma pessoa depreciada para o resto da sua vida. E esse é um recado de Deus a cada um de nós, para que neste serviço ao Senhor, nós não venhamos a nos acovardar. Meus irmãos, talvez alguns aqui de nós decidimos ir para esse congresso em cima da hora. Não era a prioridade, aquela vontade não estava pulsando no coração, talvez a gente veio já nos 45 do segundo tempo. Então isso nós devemos reverter, pelo poder de Deus. Aqueles que não vieram, não por motivos justificáveis, mas porque não quiseram, não tiveram ânimo espiritual, precisam corrigir essas questões, porque na batalha para a qual Deus nos chamou, não há proteção para aqueles que viram as costas para essa obra. Nós temos aqui, irmãos, que reconhecer que nenhuma armadura que não venha de Deus vai ser eficiente para a gente. Nenhuma armadura será útil ou eficiente se não for aquela que Deus nos der. Você pode tentar se escorar na segurança do dinheiro, na segurança dos relacionamentos, nos projetos que você tem, na expertise, mas não há segurança espiritual para você e para a sua família. A não ser que a armadura seja justamente essa que Deus concede. Não há paliativo para isso, não há substituto para isso. É essa aqui e ponto final. E o desejo que a gente tem é que todos nós abracemos essa armadura, façamos uso dela e sirvamos corajosamente a esse Deus. Em último lugar, irmãos, em terceiro e último lugar, nós temos aqui agora Paulo dizendo sobre com que espírito nós devemos usar essa armadura. Ele já justificou a necessidade de usarmos, ele já detalhou a armadura, agora ele vai falar como é que a gente utiliza. Porque se você pegar uma armadura excepcional e colocar numa pessoa que não sabe lutar, ela não serve. Ela não serve. Se você pegar qualquer arma, uma arma aprimorada, moderna, colocar nas mãos de alguém que não sabe utilizar, ela não serve. Então, esta armadura tem um modo próprio de ser utilizada, é o modo de Deus. E olha só o que o texto diz no verso 18. Porque até então, ele está só descrevendo. Quando chega no 18, ele diz o seguinte, com toda oração e súplica. Ou seja, todos os itens desta armadura devem ser utilizados, olha só a síntese de Paulo, com toda oração e súplica. Orando em todo tempo no Espírito e para isso mesmo vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A maior crise que nós temos hoje é uma crise de piedade. Meus irmãos, eu falo isso com vergonha. Os pastores de hoje,
Eles não oram como de antigamente. A gente vê, às vezes, técnicos em ministério pastoral, não homens de Deus. A gente vê pessoas profanando o púlpito porque levam vidas imorais. São desqualificados, não têm nome, não têm o respeito da sociedade, não são confiáveis. A igreja brasileira enfrenta a sua maior crise de credibilidade de toda a história. Eu acho que este elemento da piedade está fazendo com que a igreja seja implodida de dentro para fora. Se nós estamos indo para cima e para baixo, eu vou dar esse congresso como exemplo. Se a gente vai em cima e embaixo, faz isso, faz aquilo, mas nós não temos vida de oração, nós somos apenas ativistas. Nós não somos homens que servem a Deus. Se a gente está envolvido lá com a visita, com o evangelismo, e o culto e o passeio, e a gente não tem vida de oração, nós somos legalistas. Nós não somos homens de Deus. Porque não há relacionamento com Deus sem a vida de oração. Então não adianta a gente invernizar a nossa espiritualidade com tudo aquilo que a igreja oferece, com camisas e dizeres evangélicos, com Bíblia debaixo do braço, não adianta. O máximo que nós conseguiremos ser, na obra de Deus, são excelentes hipócritas. Mas nós não seremos homens que servem a Deus. Então, quando a gente pensa que Paulo vai tornar essa lista mais técnica, mais erudita, ele fala, nós devemos ter uma vida de oração constante. E isso é que eu sinto falta. São poucas pessoas, irmãos, hoje, que quando oram, você sente que aquela pessoa tem vida de oração. A pessoa é tão piedosa que quando ela ora, só o tom de voz da pessoa te deixa convicto de que ele tem intimidade com Deus, de que ele passa horas e horas com Deus em oração. Eu sempre lembro de uma visita que uma pessoa foi fazer ao Billy Graham. Ele queria visitar o escritório do Billy Graham, chegou, bateu, falou com a secretária, eu queria conversar com o Dr. Billy Graham, o maior evangelista que o século XX teve. E aí ela disse, você pode ir lá no escritório dele. E ele foi e entrou, ficou na porta, olhou, não tinha ninguém, e ele voltou. Ele disse, ele não está lá. Ele disse, não, ele está lá. Ele está de joelhos atrás da escrivaninha desde as 5 horas da manhã. Ele está lá. A grandeza da obra a qual nós somos colocados à frente não permite homens que não oram. Não nos autorizam a manusear esta obra sem termos uma vida séria de oração. E aqui, irmãos, quando você pensa que Paulo está preocupado só com a igreja, ele, o maior de todos os apóstolos, ele nunca usou essa expressão, mas nós sabemos que foi. Pela quantidade de viagens, de igrejas que ele plantou, de cartas que ele escreveu, olha o que é que ele diz, e ore também por mim. E se alguém pergunta, mas Paulo, tu não recebeu um dom extraordinário, o ministério da incircuncisão, e você fala várias línguas, e você tem uma cultura incrível, conhece a poesia, conhece a filosofia, conhece a cultura hebraica, conhece a cultura grega, tu é o cara mais preparado. Ele fala, não, eu preciso da oração de vocês. E ele diz aí, e orem também por mim, para que a palavra, olha só, me seja dada quando eu abrir a boca. Paulo não tinha suficiência dele mesmo. Para que possa, com ousadia, até a ousadia de Paulo dependia de uma vida de oração. Tornar conhecido o mistério do Evangelho. O foco dele não é a prosperidade, o foco dele não é o passeio, o foco dele não é o almoço, não é agradar a juventude, comprar, substituir o púlpito por um latão, pintar o fundo da igreja de preto. Não é nada disso. O foco de Paulo é que as pessoas entendam o que é o Evangelho. E ele está pedindo oração para isso. Pelo qual, ele diz agora, sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como devo. Se a marca nas costas de alguém era uma vergonha extrema, uma vergonha irmã dessa, era você ter passado pela cadeia.
você ter sido preso, independente se é uma prisão romana ou domiciliar. Eu sempre digo que Paulo não gastava dinheiro com diária de hotel, onde ele chegava, ele dormia na cadeia. Essa economia ele tinha. É um cara que pega um elemento extremamente vergonhoso na cultura grega e fala o seguinte: eu sou embaixador aqui. O irmão Ailton, não sei se o irmão Ailton está aqui, fui visitar a mãe dele no hospital, ela está doente, ele tirou férias nesse período para estar no congresso. Ele lá, meio assim, cabisbaixo: pois é, pastor, eu estava com tanta vontade de ir, tirei minha férias nesse período, mas aconteceu isso. E eu falei para ele: meu irmão, o desejo de Deus, e ele já sabia disso antes que houvesse mundo, era que você estivesse exatamente aqui onde você está. Que suas férias estivessem lhe ajudando, lhe dando tempo para cuidar da sua mãe. E aí ele, rapaz, pastor, mas é isso mesmo. Então, neste reino, a gente vê que o Senhor, Ele coloca a gente em situações que nós devemos ali representá-lo e nos enxergar, exigir de nós essa convicção de que nós somos embaixadores. Homens que servem a Deus não abrem mão desta função. Você sempre está em missão. É a forma que você trata um vizinho, um cliente, o seu cuidado com as pessoas, mesmo que você não a conheça, tudo isso são exemplos de uma convicção de que você é embaixador de Cristo. Mas tudo isso, meus irmãos, é pela oração. A força da igreja de Éfeso no combate, a força de Paulo e de todos para que usassem a armadura de forma correta, dependia de uma vida de oração. Tem uma frase que diz que se você fica de joelho diante de Deus, você fica de pé diante de qualquer coisa. Não por mérito seu, é pelo poder que te sustenta. E aí a gente sabe de que, como homens, a gente tem crises com nossos filhos, a gente tem dificuldades com nossas mulheres, dificuldades financeiras, dificuldades de saúde, dificuldades na igreja. O recado de Paulo para nós é que a gente entenda de forma franca o quanto a gente precisa de um fortalecimento constante, porque o mundo ele nos esgota, Cristo nos renova. E a gente entender que os elementos da armadura estão totalmente vinculados àquilo que Deus determinou. Nós não podemos inventar a armadura, são as virtudes que Deus estabeleceu. Mas entender também que a vida de oração é o que nos dará habilidade para usar essa armadura. Eu quero concluir, eu queria que você abrisse sua Bíblia com um versículo, Salmo 27, 14. Que trata exatamente dessa necessidade de busca diante de Deus para que a nossa força seja exercida de forma correta. Salmo 27, 14. Espera pelo Senhor, anima-te e fortalece teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. A vida, ela se encarrega o tempo todo de mostrar que a gente não tem suficiência em nós mesmos. Então, ao invés de você se recolher, se entregar ao problema que você está passando, se render às dificuldades que você tem e usá-las como justificativa para não ir no trabalho dos homens, para não ir no congresso, ao invés de todo esse pensamento, procure entregar-se ao Senhor, esperar nele, porque tudo que a gente precisa de fôlego, de ânimo, de capacitação, está nele, nesta relação diária de busca e de espera. Meus irmãos, que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Tudo isso é muito saudável. O momento da confraternização. Agora há pouco tinha uma roda aqui. E eu vendo ali as gargalhadas, tudo isso é extremamente saudável para a vida da gente. O momento do culto, o momento do lazer. Só que a gente precisa estender isso para as nossas igrejas. A alegria, a bênção, o desejo que a gente sente aqui, nós devemos levar e tentar sustentar isso aí nas nossas igrejas. Então, mais uma vez, que Deus abençoe a todos e nós vamos orar nesse momento. Grandioso Deus, louvado seja o teu nome pela realização desse congresso.
por todo o direcionamento que o Senhor concedeu ao Joelcio e à equipe, pelo zelo que eles têm tido, ó Deus, e a organização, o amor por essa obra. Obrigado por cada homem que se dispôs, que abriu mão, ó Deus, de outros compromissos para que estivesse aqui. Obrigado, ó Deus, pela vida do Jailson. Trouxe uma palavra tão abençoada no dia de ontem. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade que estamos tendo de nos reunir e de ouvir, ó Deus, princípios inegociáveis neste serviço que nós prestamos ao Senhor. Homens que servem ao Senhor precisam estar devidamente conscientes da sua necessidade de fortalecimento, precisam estar devidamente trajados com a armadura que o Senhor nos concede, e precisam, Deus, estar devidamente entregues a uma vida de oração, de súplica e de perseverança. Que o Senhor abençoe a todos nós, para que nós façamos dos princípios que estão sendo ensinados aqui o carro-chefe da nossa vida, ó Deus. Que o nosso serviço ao Senhor realmente venha a render glórias e glórias ao Teu santo nome. Assim nós oramos, gratos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Eu passo aqui a palavra ao Ladário. Glória a Deus pela essa maravilhosa palavra pela manhã. Nesse momento eu gostaria de convidar o Epaminondas. Ele vai cantar um louvor, aí eu passo a palavra, tá? Fica à vontade, Epaminondas. Amém, irmãos. Glória a Deus. Chamei a equipe de louvor aí, que está nos ajudando. Louvo a Deus por esse segundo dia. E se o congresso acabasse hoje, eu já estava feliz, porque abençoado pela palavra benção, pela vida do pastor Jailson, pela vida do nosso pastor Robson. E sempre eu falo que a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor não volta vazia, meu irmão. E a gente sabe que o pecado, ele bate na nossa porta todos os dias, para nós cairmos. E o maior desafio hoje de nós homens começa no nosso lar, né? Porque ali nós estamos convivendo com pessoas, né? Com nossos filhos, com a esposa. E às vezes acontecem situações que a gente briga e às vezes tem que pedir perdão, né? Estava falando com o irmão ontem, esse mês eu me converti com 15 anos e completei 32 anos de crente, né? E 25 anos de casado. Então, cheguei a 25 anos. Aí, como chegar a 25 anos? Falei, às vezes tem situações que você tem que ceder, né? É lógico, tem situações que você também tem que conversar, dialogar, né? Mas família é assim, nós temos uma parceria, um projeto de Deus, nós temos que ser homens mesmos que honrem a família, né? E dar exemplo para os filhos. Eu não nasci num lar cristão, né? Não tive presença de pai. Então, a partir do momento que eu aceitei Cristo, eu falei, a minha geração não vai passar o que eu passei, entendeu? Então, se eu não nasci no lar cristão, não tive a presença do pai, não nasci, mas Deus me deu um privilégio, deu uma família e deu criar meus filhos nos caminhos do Senhor. Então, essa canção fala que a tua graça me basta, só a graça do Senhor, irmão. Se não fosse a graça do Senhor, as misericórdias do Senhor, nós já tínhamos sido consumidos, amém? E eu louvo a Deus porque Jesus Cristo não desistiu daquela cruz. Se Ele tivesse desistido, nós não estaríamos aqui, amém? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que Tu
Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, esconde o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. Declara para o Senhor. Mais e mais, do santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, esconde o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Do santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Do santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Pai querido, estamos aqui na tua presença, declarando, Pai, que a tua graça nos basta e que nós viemos aqui, Senhor, colocar em prática tudo que estamos aprendendo aqui, Pai, para que possamos te servir com integridade, com transparência, Senhor, aonde estivermos, em nome de Jesus. Amém. Passa a oportunidade para o irmão Jeú. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Irmãos, graça e paz. Irmãos, esse aqui é o congresso dos homens da ICEB, os homens servos do Senhor. Eu queria só contar um testemunho aqui rapidinho para vocês, o que um homem do Senhor ele pode fazer. Vocês já ouviram falar do Ministério Gideônico, né? Dos Gideões Internacionais do Brasil. Quantos já ouviram falar dele? Levanta a mão aí. Você sabe que esses irmãos, ele faz também evangelismo. Eles não pregam nas igrejas, eles não pregam nas escolas, nos presídios, nos hotéis, quartéis, mas eles distribuem a palavra de Deus, o Novo Testamento, aquela Biblinha.
E uma vez a gente foi para uma cidade aqui no Maranhão, Codó, né? E a gente sabe a fama da cidade de Codó, né? E lá tinha homens também gideões nessa cidade. Só que lá tinha homens gideões, como o pastor citou aqui na mensagem agora, dos covardes. A Bíblia diz que Deus não vai levar o covarde em conta, ou ele vai levar ele em conta pela covardia. E nessa cidade, a gente manda confeccionar o Novo Testamento. Esses Novos Testamentos, eles não são gratuitos para nós gideões. Quem paga eles somos os próprios gideões e as ofertas das igrejas, a ajuda das igrejas. Então, é uma grande responsabilidade dos gideões fazer isso. E nessa cidade lá, nós tínhamos mais ou menos lá um Novo Testamento. E aí, essa cidade já estava com vários dias que não estava sendo distribuído o Novo Testamento nos presídios. E aí, a gente procurou saber e a gente foi lá e disse, não, então, beleza, vamos lá. Aí, a gente foi no hotel, poucas pessoas, você vê o que um homem faz, o homem de Deus, quando Deus põe na direção. Chegamos nessa cidade lá, visitamos algumas igrejas. E no outro dia, a gente foi saber das entregas do Novo Testamento. E sabe, irmãos, tinha várias caixas de Novo Testamento empilhado, criando mofo. Olha só, o próprio soldado com as ferramentas criando mofo. A Bíblia, a palavra de Deus. E a gente foi lá justamente por isso. E graças a Deus, Deus levantou homens que têm compromisso com a palavra dele. E enfrentamos dificuldade lá, enfrentamos muita dificuldade. Mas, no dia seguinte, ninguém impediu desses homens distribuir a palavra de Deus nos presídios, hotéis. Muitos homens diziam, não, mas é porque aqui está assim, e o outro, não, porque está assado, e nós não queríamos saber como é que estava. A gente teve que distribuir a palavra de Deus. E vocês sabem quantos Novos Testamentos foi entregue na cidade de Codó dentro de um dia só de trabalho? Chuta aí, algum irmão, chuta aí quantos? Certo, 2.000, 3.000, quem mais quer arriscar aí, irmãos? E para a honra e glória do Senhor, irmão, a cidade de Codó, as escolas, os presídios, os hotéis, quartéis, onde a gente podia entrar, a gente entrava. Até nas delegacias, onde a gente chegava lá, irmãos chegavam, tinha pessoas preparadas para, não, para aí, então esses homens entrar aí. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, a cidade de Codó recebeu naquele dia 10.000 novos exemplares de Novo Testamento, gratuito. Isso foi a oferta de vocês, das igrejas que ofertam, pastores que abençoam o ministério gideônico. E isso, irmão, é que um servo do Senhor pode fazer a diferença, como o pastor falou. Nós podemos fazer a diferença. Olha, irmão, eu digo com toda certeza, eu sou membro da igreja da ICEB, da denominação da ICEB. Irmão, mas a ICEB está clamando, os pastores estão clamando, as igrejas estão clamando por homens de verdade. Nós lemos um livro, estudamos um livro no departamento de homens da nossa igreja, Homens de Verdade. Agora, esses homens de verdade não é para desfrutar dos seus bens materiais e abandonar a igreja do Senhor, não. Que é Deus dar o bem para o homem de verdade, cristão, para abençoar a igreja do Senhor, não só pagando. Não, precisa, eu vou ajudar. Pá. Não, irmão, a sua presença, o seu comportamento faz a diferença na ICEB, dos homens de verdade. Muitos dos homens, como o pastor falou, não estão aqui, não é por condição financeira, porque muitos têm condição de estar aqui. Muitos estão aqui porque estão frios espiritualmente. Isso é a verdade, não adianta nós esconder da verdade. Como o pastor Jair falou, Deus está vendo, Deus conhece. Então, irmãos, nós somos responsáveis pelas igrejas, irmãos. Nós somos responsáveis pelas igrejas. E o nosso descaso dos homens da igreja não é ser machista, não. Eu falo isso não é para você ser machista, mas é a responsabilidade. Muitos pastores procuram um para dirigir um culto. Quando liga para a pessoa treme as pernas. Aí diz, é um novo convertido. Não, é irmão que tem 30, 40 anos. Não é verdade? Irmão, nós estamos perdendo o campo. E a batalha não é espiritual, viu? As guerras espirituais. Então, irmãos, que nós possamos prestar bem atenção. Às vezes a gente fala do congresso de homens, não é porque nós somos melhores do que as mulheres, não. É porque a gente quer incentivar, meus irmãos, nossos homens da ICEB.
Às vezes a pessoa diz, não, mas é porque ficou caro. Não, irmãos, o Congresso de Homens foi o congresso mais barato que teve nesse mês de julho. Ainda tem mais uma coisa, enquanto nós estávamos se preocupando com o que nós ia pagar, o ônibus, como o pastor Cleomar falou, irmão disse, irmão, você está preocupado com a passagem do ônibus. Irmão, Deus já preparou no ônibus para nós pago. Se nós não tivéssemos dinheiro para estar aqui no ônibus, pagar o ônibus, já era pago, irmãos. E tem irmãos aqui para a glória do Senhor, que Deus sabe que nós estamos falando. Você não vê ele, mas ele estava trabalhando. E quando você estava preocupado com a passagem sua estava paga. Só bastava você ter fé e coragem. E você não veio, porque não, eu não tenho dinheiro. Irmão, Deus não precisa de dinheiro. Deus é o dono do ouro e da prata. Ele levanta pessoas que nem crentes são para ajudar o povo dele. Vamos ter coragem, irmãos. Nós vamos ter o Congresso Nacional. Nós não sabemos aonde é, não. Talvez nós vamos ter uma surpresa aí. Mas nós vamos ter o Congresso Nacional. Irmãos, vamos ter coragem. Nós estamos no departamento de homens, não é para a gente discutir com o pastor, discutir com os membros, não. O nosso departamento de homens é para ajudar a igreja. Trabalharmos juntos. E muitos estão desfalecendo por isso. E nós vamos prestar conta, como o pastor disse, nós vamos prestar conta. E na hora da conta, irmão, eu não vou estar lá para lhe ajudar, o outro irmão não vai estar, o outro não vai estar. Cada um vai prestar conta dos seus atos, seja ele bons ou maus. Irmão, José, quando ele teve um encontro com o pai dele, o que Deus fez com a vida de José? Todos sabem a sua história. Mas no encontro do pai dele, ele diz, pai, você vai dizer para Faraó que vocês são pastores de rebanhos, de animais, de gado. Você não vai falar outra coisa. Fala só isso, que lá ele vai lhe dar uma cidade que vocês vão ficar lá. Você sabe por quê, pai? Porque pastores aqui no Egito, na cidade aqui, é abominação. Olha só. E Faraó, quem foi que livrou Faraó da fome, da peste? Foi José, que é filho de um pastor de rebanho. E é isso que Deus faz com cada um de nós. E Faraó disse, não, vai lá, leva lá carro, leva o que tiver para esses homens e traz eles. Ele não queria saber quem era, ele queria que era para trazer, porque ele sabia que eles eram abençoados, que nós somos abençoados. E isso é o papel do homem cristão. Não se envergonhe de ser crente. Não use seu dinheiro só para comprar, para ofertar, não. Vai, irmão. Às vezes você não ofertar, mas a sua presença já vai fazer a diferença. E que Deus abençoe a cada um de vocês, pastores, liderança, líderes. E é um privilégio nosso, irmão, estarmos aqui. E Deus vai nos levantar. E Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Para a honra e glória do Senhor. Amém, irmãos? Também gostaria de abrir um testemunho, irmão. Como Deus tem abençoado a minha vida, a partir do momento que eu me dispus para servir na obra do Senhor. Então, Ele tem derramado bênção sem medida na minha vida, tanto espiritual como financeiramente, na minha casa. Então, por isso, irmão, quando você receber um chamado, você nunca diga não, você está sempre a estar servindo no Senhor. Eu quero agradecer também ao pastor Alexandre, que se encontra aqui, e o pastor Elias, né, que está aqui conosco nessa manhã, fazendo parte desse culto maravilhoso. Eu não me apresentei no começo, meu nome é Ladário, eu sou o primeiro secretário do DLH. E nesse momento eu gostaria de convidar o nosso presidente, Joels Costa. Quero agradecer a você, o Ladário, que agarrou a oportunidade. Meus irmãos, eu não sei qual a motivação sua de estar aqui esses 3 dias, mas que a nossa motivação seja crescimento espiritual, aprendizado da palavra. Muitos falam, mas não tem água para banhar. Meu irmão, nós banhamos todo dia em casa. Um momento que nem esse, uma vez no ano. Nós temos que investir esse tempo aqui na aprendizagem da palavra. Momento de comunhão e crescimento espiritual. Imagine só um network, que você vai sair daqui hoje, contato do irmão. O irmão era Maria Imperatriz. Um dia que eu for Imperatriz, vou visitar o irmão, vou na igreja. Esse é o famoso network. Então, vamos fazer esse network hoje aqui. Contato do irmão, agenda, conversa com o irmão, liga para ele. Faça essa corpo a corpo.